Hoje você vai conhecer a triste história de Wade Porter, um homem que foi tentar defender a sua família de um invasor e acabou parando em uma prisão de segurança máxima. Ao enfrentar e acabar tirando a vida de um intruso que invadiu a sua casa, Wade é preso e acusado de homicídio. Devido ao contexto de seu crime, sua pena é bem leve, mas a caminho da prisão acontece uma terrível tragédia no ônibus e o pobre rapaz acaba levando a culpa. Por causa disso, sua pena é aumentada ainda mais e ele é levado para uma nova unidade de segurança, que é comandada por um tenente que obriga os prisioneiros a lutarem uns contra os outros. Você acha que o Wade vai conseguir sair dessa? Fica até o fim do recap para descobrir. Esse é Wade Porter, um dono de uma pequena empresa que acaba de conseguir um empréstimo. Ele comemora com sua querida futura esposa Laura. O dinheiro vai servir para realizar o sonho do casal de se casar. Laura ficou muito feliz quando seu futuro marido conseguiu o empréstimo no banco. Uma noite, Wade acorda assustado quando ouve um barulho dentro de casa. Ele chama Laura discretamente. Para se defender, ele pega um taco de beisebol e rapidamente vai até o quarto de seu filho Michael. O pai fica aliviado ao saber que seu filho estava bem. Wade pede a Laura para cuidar de Michael enquanto ele vasculha a casa. Quando entra na cozinha, ele é surpreendido por um homem que o ataca e tenta fugir. Mas antes que conseguisse, é atingido na cabeça por Wade e cai no chão já sem vida. Wade fica desesperado com o que tinha acabado de fazer. O casal chama a polícia e quando eles chegam, recolhem todas as evidências. Mesmo que tenha agido para se defender, Wade acaba sendo preso, porque ele atingiu o homem já fora de sua casa. Por isso não foi considerado como legítima defesa. Principalmente porque o intruso não levou nada de sua casa. Ele e sua esposa tentam convencer o policial de que foi legítima defesa, mas o policial o ignora e o prende do mesmo jeito. Em seu primeiro dia na prisão, Wade já tem problemas com um prisioneiro chamado Tinto. O homem teria ficado ofendido quando Wade o encarou de uma forma estranha. Já em sua cela, ele é informado sobre os dias que vai ter que fazer a limpeza do local. No dia seguinte, Laura o visita na prisão e diz que Michael não para de fazer perguntas sobre ele, e ela simplesmente não sabe o que responder. Wade tenta tranquilizar sua esposa, dizendo que vai atrás de um bom advogado para o tirar dali. Mais tarde, uma advogada vai o visitar e fala que ele vai ser condenado a pelo menos alguns anos de prisão, e a única forma de ficar livre é pagando uma fiança de $1 milhão. Wade diz que não tem essa quantia, mas a advogada o tranquiliza, falando que vai fazer o possível para inocentá-lo de todas as acusações. Naquela noite, os presos ficam bem agressivos. Além de atacar uns aos outros, eles também tacam fogo em algumas áreas do presídio. Por causa disso, os guardas tiveram que atirar gás lacrimogêneo para acalmar a situação. No dia seguinte, um homem chamado Gordon visita a prisão para encontrar um dos prisioneiros de lá. No caminho até a cela, ele fala com um dos funcionários sobre a confusão da noite passada. Gordon se encontra com John Smith, um homem que está sempre arrumando briga ali na prisão, sendo ele o responsável por toda a agitação que obrigou os guardas a agirem com gás lacrimogêneo. Gordon manda ele ficar mais calmo, porque esse comportamento iria o levar para lugares nada agradáveis. John parece estar bem amargurado e nem se importa mais com sua vida. Ele foi preso depois de vingar a morte de sua família, indo atrás e punindo os responsáveis. Would have been 27 yesterday. Depois de mais de 3 meses, Wade finalmente revê sua advogada. Ela diz que ele pode pegar uma pena bem pequena se ele se autodeclarar culpado. Sendo pressionado pela mulher e não tendo outra escolha, Wade concorda e sua sentença é diminuída para 3 anos de prisão. No caminho para o presídio, um homem chamado Jake, que estava sentado atrás dele no ônibus, conta sobre o prisioneiro mais perigoso do veículo, Danny Sampson. Jake ainda o aconselha a ficar longe porque ele é encrenca. Danny Sampson se levanta de repente de seu assento e esfaqueia um homem ao seu lado. Para se livrar da culpa, ele dá a faca para Jake, que incrimina Wade colocando o objeto dentro de seu banco. Os guardas encontram as provas e culpam Wade. Ele é interrogado e questionado sobre o incidente, mas se recusa a cooperar, porque sabe que vai poder sofrer as consequências dedurando Danny. Por não ajudar nas investigações, ele é enviado para uma unidade de segurança. Os detidos que vivem nessa unidade são criminosos de alto nível e geralmente são condenados à prisão perpétua. Para piorar a vida do nosso pobre prisioneiro, ele não está autorizado
autorizado a receber visitantes nos primeiros 3 meses, então ficará muito tempo sem ver Laura. Um dia, Wade é levado para o pátio da prisão, onde muitos prisioneiros se reúnem. Uma briga violenta começa entre 2 deles, mas ninguém tenta separar. Mais tarde, a gente acaba descobrindo que os guardas permitiam e até apostavam no vencedor. Tudo isso era comandado pelo Tenente Jackson, que parece ser um cara bem perverso. Antes que os 2 prisioneiros se ferissem mais, os guardas acertam balas de borracha neles, mas um dos lutadores ficou furioso e xingou o tenente. Jackson ordena que o criminoso seja levado para uma sala separada, onde o espanca sem piedade. 3 meses se passam e Laura finalmente pode visitar o Wade na prisão. Ela sente muita falta dele e revela que a situação financeira está piorando. Ele sugere que ela venda seus bens para sobreviver. Devido aos tumultos que causou na antiga prisão, John acaba sendo transferido para a ala de segurança máxima, sendo colocado na mesma cela de Wade. John o intimida assim que entra, mas Wade mostra que não quer problemas e concorda com suas exigências sem reclamar. No dia seguinte, os guardas mandam os prisioneiros para o pátio. Wade finalmente reencontra Jake. Ele explica que o motivo da violência no ônibus foi uma dívida que a vítima tinha com Danny Sampson. Jake ainda fala que vai protegê-lo como forma de retribuir o favor de não ter o entregado para o Tenente Jackson. John cumprimenta vários dos prisioneiros, como se conhecesse todos eles há muito tempo. Mais tarde, na cela, ele conversa com Wade e compartilha um pouco de sua vida pessoal. Ele diz que os prisioneiros são separados por raças, formando gangues que brigam umas com as outras. No dia seguinte, Wade é instruído a lutar contra outro prisioneiro chamado Turner. Apesar de começar perdendo depois de ser pego de surpresa, ele rapidamente consegue virar o jogo e derruba Turner no chão, o neutralizando facilmente. O oficial Collins estava prestes a atirar em Wade com uma bala de borracha, mas o Tenente Jackson o impede e então ordena que ele acerte Turner com uma bala de verdade. Collins não obedece e Jackson fica furioso, xingando o pobre guarda na frente de todos na sala. Wade suspeitou do comportamento incomum do Tenente Jackson, ao preferir acertar Turner em vez dele. John explica que os guardas são os que estabelecem as regras na prisão. Um dia, o diretor visita a unidade de segurança comandada por Jackson e o questiona sobre o número alto de brigas na prisão. Para evitar suspeitas, o tenente tenta convencer o diretor que poderia lidar com isso. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque tá gostando dele, não é? Então deixa seu like e se certifique que você tá inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. Wade recebe mais uma visita de Laura, que dessa vez traz seu filho Michael. O garoto parece muito feliz por poder reencontrar o pai. Laura fala que tá ficando sem dinheiro novamente. Wade sugere que ela venda a casa e promete que vai fazê-la muito feliz assim que sair da prisão, porque, segundo ele, sua família é a coisa mais importante de sua vida. Laura o questiona sobre suas atividades na prisão, sugerindo que agora ele está fazendo parte de uma gangue. Wade diz que isso é necessário para sua proteção. Ao decorrer dos dias, o prisioneiro segue sua rotina de brigas com vários membros de outras gangues da prisão, até que um dia decide desobedecer Jake e se recusa a lutar. Como consequência, Jake se junta com seus parceiros para espancar o pobre rapaz. Os guardas tentam acalmar os criminosos jogando gás lacrimogêneo. No meio da confusão, John tenta ajudar Wade e acaba sendo ameaçado por Jake. Depois do caos, John confronta Wade por ser descuidado e arrumar confusão, colocando um alvo em suas costas. O Tenente Jackson se encontra com Collins e sua esposa em um mercado. O casal se mudou recentemente e está atrás de uma casa para morar. Enquanto isso, Laura está preparando os documentos necessários para vender a sua casa. Depois da confusão no outro dia, Wade se encontra novamente com sua gangue. Jake o confronta. Ele ainda está furioso por Wade não ter obedecido sua ordem. Danny Sampson é o líder da gangue e responde Jake, dizendo que ele não o protegeu no ônibus, ao passar a faca para outra pessoa. Imediatamente ele ordena que seus homens o ataquem, o esfaqueando, e causam uma grande confusão. Os guardas mandam todos deitar no chão e Danny sussurra que Wade tem a proteção dele, desde que se junte ao seu grupo. Mais tarde na cela, Wade conversa com John, que fala um pouco mais sobre sua esposa e filha, e como ainda acredita que vai reencontrá-las. Ainda pensativo, o rapaz pergunta se deve ou não aceitar a oferta de Sampson. John sugere que ele aceite, já que Danny é um gangster perigoso e comanda toda a prisão.
No dia seguinte, o Tenente Jackson e o Sargento Roberts estavam assistindo um jogo de beisebol. Roberts expressa sua preocupação sobre as brigas ilegais que organizam e manifesta seu medo de ser demitido. O sargento também sugere que o tenente comece a seguir as regras da prisão e pare de maltratar os prisioneiros. Só que Jackson insiste em continuar, porque tem certeza de que nunca seria pego. Uma noite, Wade acorda assustado, relembrando da noite que tirou a vida do intruso que invadiu sua casa. Ele fala que devia ter o deixado ir embora, mas John discorda e afirma que estava certo em o impedir. Wade o pergunta sobre sua vingança contra aqueles que tiraram as pessoas que ele amava de sua vida. John diz que manteve vivos os verdadeiros responsáveis, mas pagou na mesma moeda ao eliminar todos de suas famílias, os fazendo sentir o que ele sentiu quando perdeu sua mulher e sua filha. Laura visita Wade e desabafa sobre as dificuldades que vem enfrentando lá fora. Mesmo vendendo todos os seus bens, ainda continua sem dinheiro. Wade também desabafa sobre sua vida difícil na prisão, e os dois acabam discutindo. Depois de trocarem xingamentos, Laura sai chorando. Please! Em mais um dia normal na prisão, enquanto estava aproveitando seu pouco tempo no pátio, Wade é repentinamente atacado por um dos novos prisioneiros. Por não reagir aos ataques, o Tenente Jackson fica furioso e o acerta com uma bala de borracha. O prisioneiro acaba ficando inconsciente e é levado para a enfermaria. Mais tarde, Jake pede um acordo para poder falar sobre o incidente no ônibus, quando Danny Sampson acabou tirando a vida de um homem. O tenente ouve e concorda. Depois do interrogatório, ele vai confrontar Wade em seu quarto na enfermaria. Jackson novamente pergunta ao prisioneiro a verdade sobre o acontecimento no ônibus. Wade se recusa a falar, e o tenente o ameaça. I'm begging you. I'm begging you. Tell me. Falando que ele está prestes a ganhar mais alguns anos em sua pena. Jackson leva a investigação até o tribunal e dá seu falso testemunho para incluir Wade como cúmplice do crime de Danny Sampson. Por causa disso, são acrescentados mais 3 anos em sua pena, o que o deixa devastado, já que faltava pouco menos de 4 meses para ser solto. Acreditando que Wade foi cúmplice de um crime tão terrível e sendo pressionada pela mãe, Laura rompe seu relacionamento com um pobre rapaz, o devastando mais ainda e o deixando furioso. No dia seguinte, ele desconta sua raiva batendo em um dos prisioneiros. John tenta o acalmar e o aconselha a conter sua raiva, mas o Wade acredita que perdeu tudo e não tem mais nada para ele lá fora. Gordon visita John na prisão. Ele diz para o homem parar de visitá-lo, porque ele tá só perdendo seu tempo. Tinto é levado para a prisão. Ao ver Wade, jura vingança contra ele. O filho de Jackson é atropelado por um motorista embriagado. Furioso, o tenente confronta o cara e o ameaça. Laura estava arrumando as suas coisas com a ajuda de sua mãe. Ela acaba deixando os itens de Wade separados. Michael pergunta por que estão fazendo isso, e ela diz que eles não vão morar com Wade mais. O garoto fica bem desapontado depois de ouvir as palavras de sua mãe, porque ele amava muito seu pai. Laura percebe que também não deixou de amar o Wade e decide o visitar na prisão. Depois de uma longa conversa, o casal concorda em desfazer o rompimento, e ela decide esperar que ele saia da cadeia, não importando o quanto ele demore para sair. Ao voltar para a cela, Wade elabora um plano para expor a verdade que se passa na prisão. Primeiramente, ele pede para Jackson o deixar lutar contra o novo prisioneiro Tinto. O tenente permite com a condição que eles lutassem até a morte. Wade pede Laura para ir conversar com Gordon, porque de acordo com John, ele é o único que pode os ajudar a revelar as barbaridades que acontecem na prisão. Finalmente chegou o dia da batalha. Assim que Wade pisa no pátio, é atacado por Tinto. Os dois brigam agressivamente e Wade parece levar a pior. Enquanto isso, Gordon e Laura estão a caminho. Gordon é um detetive e está indo na intenção de prender Jackson. Enquanto o amigo luta, John retira uma pequena faca escondida em seus óculos. Depois de muito apanhar, Wade finalmente consegue dar a volta por cima e neutraliza Tinto. Para finalizá-lo, ele bate sua cabeça contra o chão, até que o homem fique inconsciente. Jackson ordena que Wade acabe com eles, mas o prisioneiro se recusa. O tenente decide o acertar com uma bala de verdade, mas antes que atirasse,
os outros presidiários entram na frente, o impedindo de apertar o gatilho. Apesar de seu grande desejo de alvejar todos os prisioneiros, Jackson é impedido por Roberts, que o avisa para não agir por impulso, porque as consequências seriam terríveis. O tenente ordena que todos os presidiários sejam levados para as suas celas, só que John e Wade são levados de volta para o pátio. Um dos guardas desliga as câmeras do local, para que não tivessem provas do que Jackson estava prestes a fazer. Collins percebe que estão fazendo a coisa errada e liga as câmeras novamente enquanto não tem ninguém olhando. Com os dois prisioneiros deitados, o tenente saca uma faca. Roberts não apoia a ação do amigo e se retira do pátio. Quando estava prestes a ser acertado por Jackson, John salva Wade usando a faquinha que guardava nos óculos, ferindo o carcereiro gravemente. Só que um dos guardas estava os observando de longe e acaba o atingindo na barriga com uma bala. Em suas últimas palavras, John expressa tranquilidade, porque finalmente vai poder ver sua família. Collins rapidamente pressiona o botão de emergência e os guardas entram no pátio. Enquanto isso, Laura e o detetive Gordon chegam na prisão. Devido aos terríveis acontecimentos, Wade acaba virando uma testemunha federal dos ocorridos e vai ser solto assim que sua pena original terminar, restando apenas 3 meses de confinamento. Gordon vai até o leito de Wade e os dois compartilham o luto do amigo perdido. Depois de cumprir a sua pena, Wade finalmente sai da cadeia e reencontra Laura e seu filho Michael. E esse foi o recap do filme Felon, de 2008. Caso você queira o assistir completo, tá disponível na Netflix. Minha nota para ele é 9 de 10. Eu realmente achei incrível a tensão que ele tem do início ao fim. Nesse filme você sente o medo e as frustrações do protagonista. Eu achei isso bem bacana. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assista esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um garoto tem que beber água da pia da escola para acabar com sua fome. Te vejo lá!